Olá, investidores. Sou Leonardo Cavalcante. Hoje vamos falar sobre a tributação de criptoativos. Estou aqui com Ana Paula Rabelo, criadora da página, né, Declarando Bitcoin. E tudo bem, Ana? Boa tarde, boa noite. Tudo bem, Leonardo? Para começar, eu queria perguntar como e por que você decidiu se especializar nessa área de declaração de criptoativos, né, em específico. Lá em 2016, eu sempre fui apaixonada por imposto de renda. Eu tenho 49 anos, eu faço imposto de renda desde os 17, eu me formei de 21 para 22 anos, né? E eu fazia investidores, eu sempre foi minha paixão imposto de renda da pessoa física. E não é o imposto em si, eu sempre gosto de esclarecer. Na verdade, não é o pagar imposto, né? É o que implica em tu fazer um imposto de renda, tu entrar na vida de uma pessoa, ter um início, meio e fim, um acompanhamento. Eu sempre achei isso muito bacana. E eu já trabalhava com alguns investidores, quando em 2017, um cliente meu, inclusive esse cliente era juiz, né? Ele é juiz, fez um investimento em Bitcoin, né? Na época o Bitcoin deu aquela, né? Então saiu da obscuridade, um monte de gente enxergou, não estava enxergando, e eu fui fazer ele e não tinha nada sobre o assunto, não tinha nada sobre o assunto, não tinha muito onde pesquisar, tinha alguns advogados que falavam na época, que advogados que eu tenho contato hoje, que a gente tem bastante sintonia, mas contador, de fato, não tinha nenhum. E aí eu comecei a estudar, comecei a trazer isso para dentro do mundo contábil. E aí eu me apaixonei, né? E aí depois que a gente se apaixona, é mordido pelo bichinho do Bitcoin, né? Tem até um Reels meus lá no Insta que as meninas da agência brincam que era para ser 15 dias e eu estou até hoje. É uma coisa que foi feita despretensiosamente, que foi o blog, né? E o blog já foi feito justamente porque, na época, pessoas do mercado diziam para mim, não, tem que dividir conhecimento, tem que dividir conhecimento. E aí surgiu o blog, surgiu o 0800 do blog, aí todo mundo me escrevia, eu fazia artigos e tal. E a coisa foi tomando uma proporção gigantesca, né? Até que depois um outro me disse, para de escrever, teu assunto é muito chato, começa a gravar vídeo. Eu era muito ruim de gravar vídeo também, não tinha canal do YouTube. Eu sempre digo, eu não sou youtuber, né? Eu sou contador, eu sou guarda-livro. E a coisa tomou uma proporção, né, que eu digo, o Bitcoin mudou minha vida. Que hoje, nem perícia judicial mais eu estou me dedicando, eu me dedico cada vez mais a só criptoativos, né? Como que é esse processo? Quais são as dúvidas mais recorrentes dos investidores que buscam aprender a fazer essa tributação, né? E como de fato faz a tributação, seja Bitcoin, Ethereum? A gente tem, assim, algumas confusões básicas no mercado pelo excesso, né, de obrigações que a gente tem, até por conta desse excesso e desse desespero do pessoal em saber como é que é. A gente também está lançando um programa de gestão fiscal que sai agora em março, né, que é para ajudar o contribuinte a fazer a sua gestão. Hoje a gente já tem uma planilha gratuita lá no blog, que é para ajudar as pessoas a fazer cálculo de média, cálculo de estoque, enfim. Mas, assim, a gente tinha já, né, da Receita Federal, a informação de que, sim, os bitcoins, os ativos virtuais deveriam ser declarados, né, como bens e direitos, em outros, lá na declaração de imposto de renda, e isso seria submetido ao ganho de capital, com a faixa de isenção dos R$ 35.000, né, que estão até nas vendas, todos os meses em que a soma das tuas vendas não for superior a R$ 35.000, tu está isento. Então, existe a faixa de isenção dos R$ 35.000. E isso era o que a gente tinha até 2019. Quando, em 2019, a Receita criou a IN 1888, aí confundiu geral, né? Então, o pessoal que já não sabia muito se tinha que declarar ou não, estava, né, naquela... as pessoas também gostam de acreditar que não, né? Aí veio a IN 1888, que mostrou para o mercado, não, tipo, a Receita Federal está de olho. Foi, digamos assim, uma primeira regulamentação, né? No Brasil foi a IN 1888. A IN 1888, ela veio para mostrar para a gente, né? E para mostrar para a Receita Federal, a gente, para ela também, né? Que de fato eles estavam adentrando o assunto. A gente tem que, de fato, todos os meses entregar mensalmente todas as movimentações que a gente faz com criptoativos para a Receita Federal. No caso da Exchange Nacional, né, a Exchange Nacional ela é obrigada, compulsoriamente, a entregar toda e qualquer informação
a respeito do que o contribuinte faz com criptoativos. Então, se ele tomar um café com cripto, a Exchange Nacional, tem CNPJ no Brasil, tem que informar a Receita Federal através desse reporte previsto na IN 1888. Por outro lado, quando a gente opera fora da Exchange Nacional, opera em P2P ou em exchanges no exterior, a gente, nós, contribuintes, somos obrigados a nós mesmos fazer essa informação para a Receita Federal, esse reporte, sempre que as nossas transações somarem acima de 30 mil reais. Né? Então, já aí começou 2 limites, e aí começou também um grande problema, porque a IN 1888, para quem é do mercado, né, pessoal ou de tecnologia, contadores, etc., é uma coisa mais simples. Agora, para quem não é, realmente, ela é uma obrigação acessória bastante complicada para quem faz trade, para quem usa carteiras, então acaba sendo um complicador. Então, existe muito essa confusão de se eu entrego a IN 1888, não preciso fazer o imposto de renda, ou se eu já faço na nacional, não preciso fazer nada, e não é nada disso, são 2 limites separados, né? A gente tem limite de ganho de capital, que é 35 mil, a gente tem o limite da IN, que é 30 mil, a gente tem um outro limite, que é o de 5 mil reais, que é a declaração de bens e direitos, né? E somos obrigados a fazer tanto a IN 1888 como a declaração de imposto de renda, sempre que a gente tiver adquirido no ano ativos cujo preço de aquisição seja igual ou superior a 5 mil reais, né? E aí tem outras situações aí também que a gente tem que declarar, que é a questão do ganho de capital, a questão dos ganhos isentos, né? Mesmo quando a gente comprou e vendeu o ativo, não tem estoque, mas houve a movimentação. Então, a coisa foi se complicando, né? A ponto de ficar bastante burocrático. Ainda, né, depois, a Receita Federal veio a chancelar, né, a questão para quem tinha dúvidas, aí, a Receita falava e as pessoas tinham dúvidas. A Receita trouxe a IN 1888 e as pessoas ainda tinham dúvidas se precisavam, né? Sendo que a IN 1888 é uma declaração de criptoativo, está dizendo o que é. E a Receita Federal veio, então, no passado e trouxe no perguntão, né, no imposto de renda do ano anterior, 2021, códigos para Bitcoin, para altcoins e para tokens. Então, hoje a gente tem código no imposto de renda. Bitcoin é 81, altcoin é 82 e os tokens 89. Então, ali também já derrubou mais uma série de ANCAPs aí que pensavam, ainda acredito que não tenho que declarar. Não, tenho que declarar. E em dezembro agora desse ano, né, veio a Receita Federal a esclarecer mais um ponto, que muitas pessoas têm dúvida. Eu sempre, desde o primeiro e-book, escrevi e digo, eu sou contadora, não digo, não sou advogada, sou contadora, eu tenho que, sim, seguir os preceitos da Receita Federal, né? E a Receita Federal veio esclarecer a questão da permuta, né? Na verdade, a permuta já era tributável, ela é como alienação considerada um evento tributável, ela também é uma alienação, assim como a venda, e se ganho de capital nessa permuta vai ser tributado, sim. E só que em dezembro a Receita Federal, através de uma solução de consulta, ela veio responder isso com todas as letras. Então tem muita gente que acha que assim que a Receita se manifestou como algo novo, né? E não é algo novo, é uma coisa que sempre existiu também. A Receita só veio a esclarecer uma consulta de alguém que perguntou, né? Então as coisas foram ficando mais claras, né? Cada vez mais claras, digamos assim, né? Agora a gente tem, em seguida, já imposto de renda, eu acho que mais mudanças devem advir aí na questão dos preenchimentos, né? Não é mudança de lei, é mudança de tributação, até porque tem que ser nos anos anteriores e não aconteceu nada nesse sentido, mas na questão de preenchimento é provável que mude mais alguma coisa ainda. Tomara que para melhor. Mas então assim acabou derrubando, né, muito aquele espírito de Bitcoin não precisa declarar, criptativo não transformou em fiat, não precisa declarar, não passou por BRL, não passou por banco, não precisa declarar, né? Então essas coisas foram uma a uma jogando essas teses todas por água abaixo, né? A gente tem que declarar, é fato. Esse é um mercado bem novo, né, com ativos digitais e tokens não fugíveis, algo tecnologicamente falando e financeiramente falando, bem novo. Você acredita que vai ficar mais sofisticado, que a Receita Federal
vá explicar com maior detalhes outros métodos ou outras exigências de tributação em cima desses Eu ativos? acho que pode haver, sim, um aperfeiçoamento da forma de coleta de informações. Por exemplo, a gente tem hoje o GCAP, o GCAP não é preparado para criptoativos, né? Então, a gente, para usar o GCAP, tem que fazer uma série de enjames, né? Então, deve sim haver, né? Eu sei que a Receita Federal, desde o ano anterior, já estava tentando fazer uma modificação no GCAP, mas também isso afeta muita coisa, né? Não sei se esse ano vem a modificação. Acho que não, até porque já saiu o GCAP do ano, já deveria nele ter mudado e não mudou. Pode ser que na declaração venha algo novo, vamos ver, só vindo, né? Breve nós vamos saber, agora, final de fevereiro já sai, a gente já vai saber se tem algo novo na questão do como declarar, né? O como tributar não vai mudar nada para esse ano e eu não creio que vá mudar para os próximos, né? A gente está num país arrecadatório, né? A gente vem aí parte do imposto de 15%, que é o que está se tentando a nível global também, né? Então, mesmo os paraísos fiscais, daqui a pouco vão ter que aderir a essa do imposto global de 15%. O caminho é mais ou menos esse, e a gente já está nos 15%, e eu não vejo na Receita Federal, né? Eu não vejo no governo em si, nenhuma vontade de se tributar menos ou incentivar mais o segmento. Ao contrário, eu acho que o pensamento é aí está o dinheiro, alguém tem que pagar a conta e vamos cobrar essa conta. Por outro lado, eu acho isso, de certa forma, dá um certo conforto no sentido de que no Brasil, criptoativos nunca vai ser proibido, né? Desde que a gente pague imposto, nunca vai ser proibido, né? Tem que gerar imposto. Se gerar imposto e continuar gerando, e está gerando cada vez mais imposto, né? Aqui nós nunca vamos ter essa figura de tentativa de proibição. Como você disse também agora, o cenário brasileiro é bem arrecadatório, né? Completamente. É bastante arrecadatório. E tem um movimento muito grande, e aumentando cada vez mais, em corretoras descentralizadas, né? E plataformas descentralizadas. Eu queria saber se, por exemplo, um investidor que faça operação nessas plataformas ou que guarde seus ativos em uma carteira de autocustódia, como que ele consegue declarar isso, ou como que se existe já um jeito mais fácil de declarar? Só não existe jeito mais fácil, como é muito mais difícil, né? No meu curso para contadores, para ter uma noção, eu trouxe um exemplo, né, de uma leitura de carteira. Eu levei por exemplo, uma Ronin, uma MetaMask, né? Ensinei a usar o explorador, para as pessoas verem como é que elas leem as operações, né? Como é que o contador lê essas operações, porque a dificuldade maior do contador é a de leitura da operação. E como tratar daí esses dados, né? Agora, tu imagina o contribuinte leigo ele sabe ali aplicar, né? Agora, ele não sabe tributar. Eu canso de ver, e não é nenhuma nem duas, tá? Porque acho que nem todo mundo nasceu para trader, então isso é fato, né? Uns nasceram para hold, outros para trader, outros não nasceram para isso, não enxergaram ainda. Eu costumo dizer que Bitcoin, a gente olha e enxerga. Se tu olhou e enxergou, em algum momento isso vai te trazer para dentro. Agora, se tu olhou e não enxergou e acha que isso é uma bolha e está procurando até hoje o lastro, dificilmente tu vai entender, né? E DeFi, esse tipo de coisa, a gente vê assim, eu vejo muita gente que entra, que opera, sai com prejuízo, tá? Tem muito projeto bolha saindo todos os dias, infelizmente, isso é verdade, né? Do mercado também sabe disso. E aí sai devendo multa de iene, porque não fez iene, sai devendo imposto, porque teve alguma coisa na alta e daqui a pouco perdeu e prejuízo não se compensa. E aí sai tendo que contratar contador, porque não sabe fazer. E aí eu até dei o exemplo no curso de contadores, é impossível um contador cobrar uma apuração dessas um valor igual se cobra para a bolsa, né? No momento que tu tem que pegar daqui a pouco uma carteira e tu abrir uma a uma, sem operações, sem smart contracts, para te ver o que é e o que faz, o que o cara fez, às vezes nem o cara não sabe, tem que abrir um a um para saber, né? Então, isso é um dificultador muito grande.
Eu acho que quem é que pode operar essas coisas? Quem tem domínio do que faça, quem já tenha uma responsabilidade fiscal no sentido de saber o que fazer com isso, como apurar, como controlar essas operações, e que a pessoa esteja ciente que isso aí também é tributado. Ah, mas isso não é informado para a Receita se eu não informar. Não, não é. Mas se tu ganhar muito dinheiro com isso, tu também não vai poder usar se tu não informar. Isso é um fato que a gente tem que ter noção. Quando é que as pessoas me perguntam muito como é que eu faço para passar desapercebido? Leva para o caixão, não gasta, não compra patrimônio, não, né, não passa para banco, não faz nada disso. Aí, com certeza, tu pode levar para o teu caixãozinho bonitinho e não vai pagar imposto nenhum. Agora, tu fazer um patrimônio grande, vamos pegar, a gente teve um ano aí das NFTs, né? Um ano dos jogos, vamos lá, né? A gente pega aí, eu peguei vários Axie jogadores, não, porque os meninos Axie jogadores, eles ganham menos do que o suficiente para pagar imposto de renda, né? Eles podem ter a figura da declaração e a maioria das vezes não tem o pagamento de imposto, mas donos de scholarship, gente que brida, gente que isso, que aquilo. Então, o Axie é uma máquina, né? É uma máquina de um ecossistema gigante de meninos aí que fizeram milhões, né? E aí, esses meninos vão aparecer com esses milhões aonde? Ou tipo, eles vão ficar escondendo os milhões para quê? Uns guri com 20 e poucos anos aí fazendo mais de 1 milhão, eles têm que botar para dentro, né? Porque amanhã ou depois eles vão, sei lá, vão querer comprar uma casa, um carro, né? Vão casar, vão ter filhos, sei lá, mas tipo, tem que esquentar de alguma forma esse patrimônio, né? Tu não pode aparecer com isso do nada, né? Isso tem que ter uma origem. Você vê uma possibilidade de, no futuro, talvez, tenha na DARF para você conseguir declarar tanto imóvel físico quanto imóvel no metaverso? A gente tem várias questões que a gente aborda, né? E eu que sou maluca por metaverso, levantei já essa bola várias vezes. Que em determinado momento, né, vão ter que haver regras no sentido bom, abrir um escritório lá em metaverso, pertence a quem? Hoje, por hoje, né, se conversar com o advogado, ele mesmo não pertence. Alguns advogados dizem não, ele só existe digitalmente, não tem. Eu já acho que ele pertence ao contribuinte na origem do domicílio dele. Então, por exemplo, tem um McDonald's no metaverso, tem um atendente lá do McDonald's, ele está sujeito a que leis trabalhistas, né? Em princípio, as leis trabalhistas hoje da cidade em que ele foi empregado para isso, né? Porque o que está lá é o avatar dele, né? Não é um NFT, o avatar dessa pessoa está lá, essa pessoa está empregada em metaverso. Então, a gente vai ter que criar normas, regras de conduta. Como é que eu enxergo o metaverso? Eu enxergo, posso estar viajando, já me disseram que eu sou maluca do metaverso, como um país à parte. Então, eu acho que o metaverso, em determinado momento, até pela função da descentralização, que é a situação ideal dele também, a gente vai ter que ter regras específicas para o metaverso, e não isso de vai ter o metaverso do Brasil, o metaverso dos Estados Unidos, o metaverso não sei o quê, e que aí já vem essas... A primeira questão é essa, territorialidade. Depois entra a questão do que se equiparar alguma coisa, porque se é um bem aqui ou um bem nos Estados Unidos, é diferente. Se é uma venda aqui, uma venda no Japão, é diferente. Se é uma venda aqui no Paraguai, é diferente. Então, tem questões de territorialidade anteriores à questão da tributação dos bens. Né? Então, a primeira coisa a se definir é o território, a quem pertence o quê? Para daí sim depois definir outras coisas. E tem uma coisa assim que eu sempre digo também, assim, tem a menor dúvida de que os governos não vão estar lá dentro para cobrar a parte deles. Eu não tenho. Eu acho que eu tenho a menor dúvida que os governos vão estar lá brigando por espaço no metaverso. Eu já tenho uma embaixada no metaverso. Eu não vou me lembrar de cor agora de qual país, mas já existe uma embaixada no metaverso. Eu achei também curioso quando eu vi essa notícia. Não, cada vez mais coisa. Casamento no metaverso, tem escritório de advocacia no metaverso. Ontem teve
em Uberlândia, lá a questão da prefeitura. Hoje tem uma marca de roupa nacional que dentro do metaverso, assim vai, sucessivamente, né? As pessoas querem saber agora, com o imposto de renda, se comprar um NFT, o que é esse NFT? É a mesma pergunta que me fez. É uma casa, se não é? Uma land, vamos lá. Eu tenho uma land no Axie. Né? Eu tenho uma land no Axie. Então, eu tenho uma land no Axie, eu tenho um terreno, ou eu tenho um NFT? Né? Eu tenho um NFT. Até quero construir lá, mas eu tenho um NFT. Né? Então, assim, eu sou apaixonada assim, por esse assunto. Eu acho que é o futuro. Eu enxergo o metaverso a mesma coisa que eu enxerguei no Bitcoin. Enxergo, tanto quanto eu vi a descentralização do Bitcoin, eu vejo essa mesma descentralização, esse mesmo potencial no metaverso. Eu acho que quem está achando ainda que isso é coisa de maluco, não prestou atenção no que está acontecendo no mundo. O mundo está caminhando para isso. É como você falou também, que o metaverso replica muitas das coisas ruins também do mundo físico, né? É um assunto que eu vejo muito, que na realidade sempre existiu no mundo da arte, mas a gente está vendo no mundo, no setor de NFTs como arte, né? Não como land, não enfim, como as outras utilidades que tem o NFT, mas como é obra de arte. Existe muita questão de lavagem de dinheiro, né? Muita gente fala sobre isso e fala que existe. E, assim, sempre existiu no mundo físico de arte também. Eu ia dizer Eu queria saber como seria uma resolução, talvez, porque... Mas, assim, esse é o tipo da coisa, a gente não soluciona em mundo real, né? Então, como solucionar em mundo virtual? Assim, aí a gente tem que pensar assim, lavagem de dinheiro existe desde todo sempre, anterior às criptomoedas, né? A gente nem sabia o que era criptomoeda e já existia lavagem de dinheiro, já existia pirâmide, já existia tráfico, já existia tudo que é ruim já existia, entendeu? O Bitcoin veio muito tempo depois, né? Então eu digo assim, isso é o que é uma réplica de mundo real. É uma réplica de mundo real. Em mundo real a gente vive o mundo do encontro de malandro, né? Então, dificilmente a gente vai conseguir coibir essas coisas lá dentro. Mas você acha que pode se tornar uma justificativa, por mais que já tenha existido no mundo físico e que muita gente já tenha práticas disso, muita gente que pratica isso fora do mundo digital, você acha que por existir isso nesse novo universo, é uma justificativa para coibir ou regulamentar de forma coibitiva esse tipo de mercado? Tem coisas que fogem do poder público. Assim como o Bitcoin fugiu, as criptomoedas em geral fogem, o metaverso ele é uma outra coisa que foge. Né? Então, assim, o metaverso ele é imparável, tanto quanto as criptomoedas. Aliás, qualquer coisa digital, né? Então, eu acho que ele é imparável. Eu acho que independente de quererem ou não, né, o metaverso ele já está acontecendo e daqui para frente ele é o futuro. É uma tendência, até porque comercialmente é pior, né? A gente precisa dessa mistura descentralizada que é para todo o ecossistema funcionar, né? Para te poder usar um tênis dentro de um negócio. A gente precisa dessa mistureba toda, dessa descentralização para ele funcionar. Então, pode ser que num primeiro momento a gente não consiga que ele seja descentralizado como a gente imagina, não seja a situação ideal, mas que ele é imparável, como foi a internet, como as criptomoedas, e o metaverso é o próximo. Obrigado, Ana Paula. Você quer adicionar mais alguma coisa? Não, eu acho que eu falo demais, você me deixa falando Não, tá demais. ótimo. Metaverso, que é uma coisa que eu adoro. Obrigado mesmo por esse tempo.